Bom, boa noite, pessoal. Estou dando início a mais um PET Explica. Meu nome é Ana Luísa, eu sou integrante do grupo PET Direito da UFPR e o tema de hoje vai ser Direito Desportivo. O nosso convidado é o Guilherme Consul Charles, ele é bacharel em Direito pela UFPR, é especialista em Direito Desportivo, também é advogado responsável pelos contratos de futebol no Curitiba Futebol Clube, é membro fundador do Grupo de Direito Desportivo da Faculdade de Direito da UFPR e também é membro do CDD UFPR. Bom, Gui, eu te passo então a palavra e já peço para você começar com um panorama geral sobre como funciona o direito desportivo. Oi, Ana, boa noite. Primeiramente, agradeço pelo convite, tanto o teu como do PET. Espero que seja uma conversa muito legal, muito produtiva. Bom, fazendo um panorama geral, o direito desportivo é uma área que gera muito interesse, principalmente por estar constantemente na mídia, né? Volta e meia a gente fica sabendo de casos envolvendo o direito desportivo. Então, é uma área extremamente legal. Eu sou um pouco suspeito para falar, porque trabalho diariamente com isso, venho estudando junto ao grupo de Direito Esportivo da Federal desde 2013, mas, de fato, é uma área muito legal, muito bacana, com várias vertentes. É um ramo do direito que conversa com todos os outros. Então, a especificidade, né, do direito desportivo, a gente tem, na parte do direito do trabalho, os contratos especiais de trabalho desportivo, que são firmados exclusivamente com atletas profissionais. Então, o atleta ele é profissional se é firmado o contrato especial de trabalho desportivo. Tudo isso depois a gente vai conversar, que está previsto na Lei Pelé, mas é um ramo do direito do trabalho que está envolvido com o esporte. O direito civil, quando a gente fala em diversos tipos de contrato, e aqui a gente vai sempre falar muito do contrato de imagem, né, da possibilidade de exploração da imagem do atleta, por conta do retorno que isso dá tanto para os clubes, tanto para patrocinadores, quanto para empresas que exploram essa imagem. A gente tem o direito penal, né, quando fala das punições por doping, quando fala da justiça desportiva, né, que quando um atleta é suspenso por tantas partidas depois de um lance ocorrido dentro de campo. Então tem essa relação, porque uma agressão dentro de campo não pode ser levada para um julgamento igual ao direito penal, uma agressão, porque tudo isso está dentro do escopo do esporte, do que é esperado para aquela relação. Então, uma luta no UFC não pode ser levada para uma agressão corporal ou algo do tipo, porque os dois atletas estão dispostos a sofrer aquelas agressões, ela declara a vontade deles de estarem ali. Então, o direito desportivo, apesar de ter vários aspectos peculiares, ele dialoga com todos os outros ramos do direito, né? Ele é, sim, considerado uma disciplina autônoma, há uma discussão se existe o direito desportivo, de fato, mas por conta de todas essas peculiaridades e essa relação própria do direito desportivo com as outras áreas, cria-se, né, um novo ramo com, assim, diversas possibilidades de estudo, de atuação e tudo mais. Bom, e sobre as carreiras que a gente tem nesse âmbito de estudo, como que elas são? Então, desde que eu comecei a estudar, né, entrei na faculdade em 2012, em 2013, que a gente criou o grupo, a gente escutar o direito desportivo é um ramo novo, é algo diferente e tal. Só que há 9 anos, 8 anos aí que é um ramo novo, né? Então ainda hoje eu escuto isso em palestras e tudo mais. Já não vejo algo como tão novo assim. Essa relação existe há muito tempo. O que acontece é que está se democratizando o acesso a essas informações. Então cada vez mais você vê matérias técnicas, você vê isso chegando ao conhecimento do público. Isso acontece por diversos motivos, né? Tanto redes sociais, tanto criação de grupos de estudo pelas faculdades, essa necessidade de se entender o que acontece nos campeonatos. Então, tudo isso, eu faço essa introdução para explicar que as carreiras, elas antes eram vistas como engessadas, como era um mercado tido como difícil de entrar. E cada vez mais vão se criando espaços, né, para quem quer atuar de fato com direito desportivo.
Então, como você falou na introdução, eu sou advogado de um clube de futebol, né? Dentro do clube, dependendo da maneira com qual ele trabalha, você pode ter o jurídico interno, né? Que é o meu caso. A gente tem, eu cuido aqui do futebol, tem colegas que cuidam da parte só de contratos comerciais, da parte de contencioso. Você tem questão de registro de marca, né? Que no clube é muito forte, então você tem que trabalhar com essa questão da propriedade intelectual, né, que às vezes você nunca imaginaria em outras. Quando você pensa em direito desportivo, não é algo que você relaciona de imediato, mas tem essa possibilidade. E também pode trabalhar com o direito desportivo, trabalhando por escritórios terceirizados que são contratados tanto pelos clubes quanto por atletas para atuar em demandas, né, em litígios, seja na justiça comum, seja na área administrativa. A gente tem, por exemplo, no futebol, a CNRD, né, a Câmara de Resolução de Disputas, que é um órgão, fala-se que é arbitral, há uma certa controvérsia quanto a isso, mas ela é uma entidade que resolve os conflitos de maneira extrajudicial, né, administrativamente, inclusive de matéria trabalhista. Então, quem acompanha, ficou em voga aí recentemente o caso Fred, é uma discussão também na área da Justiça do Trabalho, que as partes se comprometeram a resolver na CNRD. Então, você tem o advogado de clube, advogado de atletas, pessoas que trabalham nas federações, né, nas entidades de administração do desporto. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a Federação Paranaense de Futebol, por exemplo, a CBF, você tem o corpo jurídico. Você tem os intermediários, né, os agentes que facilitam essa relação entre clubes e atletas, que trazem uma proposta de transferência, que cuidam da carreira do jogador. Então, você não precisa necessariamente ser bacharel em direito, mas é uma área que você precisa dominar a questão de saber as regras, tudo tem seu regulamento. Então, você precisa assessorar o atleta em diversas áreas, né, da vida dele, né, que muitas vezes o atleta está focado basicamente em performar, né, fisicamente. Então, essa parte mais chata para eles, né, da leitura, do estudo, fica para esse intermediário. Também tem a Justiça Desportiva, que quem atua de fato, né, como auditor, procurador da Justiça Desportiva, não é remunerado, né, no Brasil é um trabalho voluntário, tem uma série de indicações por diversos órgãos, a arbitragem, os atletas, a OAB, mas são cargos não remunerados. Então, é uma carreira, né, os advogados que ali defendem, esses sim são contratados para atuar dessa maneira, mas quem está ali julgando não recebe nenhuma remuneração por isso. E também a gente tem a ABCD, a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, que é um órgão do Estado e que também tem diversos profissionais que atuam especificamente com o doping. Então, sempre que você ouvir no Brasil questões envolvendo o doping, está submisso à ABCD. Então, você tem isso sem falar nas novidades, né? Já não é tão novidade, mas a área do e-sport, né? Do esporte eletrônico, que é avassaladora, cada dia mais gera mais interesse, tem muita gente trabalhando com isso, com novas demandas, né? Recentemente eu tive conhecimento de um caso em que um tatuador reivindicou que na reprodução de um determinado atleta num jogo, a tatuagem dele não estava feita de maneira correta, né? Então, como ele é autor daquela tatuagem, ele teria o direito, né, de ter reproduzido de maneira fiel o que ele fez. Ele entrou uma ação contra a produtora e ganhou, né? Então, são casos que há, sei lá, 2, 3 anos você jamais imaginaria que poderia acontecer e que hoje vai se tornando comum. Então, esse leque de atuação vai se tornando cada vez maior. Legal, Gui. Muito, muito interessante saber dessas várias áreas de atuação. Bom, e queria saber um pouco mais sobre o que seria a Alex Esportiva e como que funciona a questão de regulamentação dos esportes, considerando que se trata de um contexto internacional. Então, quando a gente fala de esporte, a gente
quando pensa em esporte, a gente pensa de duas maneiras, né, basicamente. A legislação nacional ela divide em três, mas quando você pensa, esporte, você pensa basicamente de duas maneiras, que é a prática profissional e a prática não profissional. Quando a gente fala em prática não profissional, a gente pensa, nossa, vamos brincar na rua, vamos ali na quadrinha jogar, você cria as regras, você faz da maneira que convém, porque não tem, assim, não é nada engessado. Quando a gente passa para a prática profissional, a gente está falando em algo que tem que ser igual em todo mundo, né? Por exemplo, não dá para a gente imaginar uma Copa do Mundo em que para um país o esporte é praticado de uma forma e em outro país o mesmo esporte é praticado de outra. Então, quando a gente pensa no esporte organizado profissionalmente no mundo, a gente fala muito na LEDs esportiva, né, que é baseado num sistema piramidal e que no topo ali da pirâmide tá tanto o Comitê Olímpico Internacional como as federações internacionais de administração do esporte. Então, desculpa por falar muito do futebol, que é o meio que eu estou mais envolvido, né, mais inserido, mas vou dar o exemplo da FIFA, que acredito que seja mais fácil para todos imaginarem, que é a entidade que organiza a Copa do Mundo, o Mundial de Clubes, né, quando você pensa a nível global, você pensa na FIFA. Depois você tem as entidades regionais, então você tem a Conmebol, você tem a UEFA, você tem a CONCACAF, que organiza o esporte nos continentes, né? Aqui no caso da América do Sul é a Conmebol. E daí você tem as entidades nacionais, que no caso do Brasil é a CBF. Então, o futebol que é disputado no Campeonato Brasileiro, por exemplo, tem que seguir todas as regras que a FIFA emana. Né? No caso do futebol, a gente tem um órgão que é a International Football Association Board, que ela é criada lá nos primórdios, no século XIX ainda, quando há o surgimento do futebol. Para quem quiser acompanhar um pouco disso, eu recomendo a série The English Game na Netflix, que fala dos primeiros casos de atletas que receberam salário para jogar futebol, que antes era totalmente amador. Então, a partir daí se desenrola tudo isso, que esse órgão define as regras do futebol profissional. Então, a implementação do VAR, o que é impedimento, tudo isso tem nesse caderno, que é aplicado obrigatoriamente por todas as entidades que organizam o futebol de maneira profissional no mundo. Cada país tem uma entidade que pode ser associada, né, pode ser filiada para organizar isso. Isso não impede, por exemplo, que o PET resolva criar um campeonato e desenvolver com vários outros PETs de outras faculdades e tudo mais. Jamais. A liberdade de associação é muito forte, né, na questão do futebol. Só que é um sistema privado tão fechado, tão assim, construído de maneira dessa forma há tanto tempo que é praticamente impossível você pensar numa outra edição de Copa do Mundo organizada por outra entidade. Da maneira que está constituída hoje, né? Então, poderia ter uma outra federação do Brasil de futebol filiada a uma outra federação internacional. Poderia, né? Mas do jeito que é organizado hoje, seria muito difícil. Então, a LEDs esportiva é mais ou menos isso. É um conjunto de regras e normativas que se aplica ao esporte de maneira uniforme em todos os lugares do mundo. É lógico que a gente tem a legislação nacional, né? A gente tem, para dar um rápido exemplo aqui de 3 aspectos legais no Brasil que são muito fortes e que muita gente já deve ter ouvido falar, que é a Lei Pelé, o Estatuto do Torcedor e a Lei do Profut, né? Só para citar de exemplo. Né, que são normativos que vêm por regular no Brasil essa relação tanto do atleta profissional como a relação entre o público e o privado, então destinação de recursos, né, para as entidades de administração. O futebol é exceção, mas, por exemplo, a gente tem a Lei Agnello-Piva, que destina recursos da loteria para o funcionamento do Comitê Olímpico Brasileiro, né? Então, a gente tem essa regulação legal, né, independentemente da internacional, muito forte em cada país. Né? Então, o contrato de trabalho do atleta ele é regulado, lógico, tem aspectos que vêm da CBF, vêm da FIFA, como o tempo de contrato, por exemplo, um atleta menor de idade só pode se profissionalizar a partir dos 16 anos, uma transferência internacional só pode se dar a partir dos 18, tudo isso é recepcionado, né, pela legislação nacional
Mas você tem regras específicas. Então, tempo mínimo de contrato, tempo máximo, todos os contratos de atletas são por prazo determinado. Essa já é uma diferença, né, entre quando a gente pensa na relação seletista, né, que a gente tende a pensar que é por prazo indeterminado, né? Então, todos os contratos de atletas são por prazo determinado, com prazo mínimo de 3 meses e máximo de 5 anos. Ela admite uma renovação, mas o contrato em si tem um prazo máximo de 5 anos. Tudo isso está previsto em lei. Então, tem essa relação entre público e privado. O sistema é construído de maneira fechada justamente para permitir que o esporte seja praticado da mesma forma em todos os lugares do mundo. E volta e meia a gente tem alguns conflitos, né? A gente tem algumas questões que são permitidas em âmbito internacional e no Brasil é recepcionado de uma maneira diferente. Então, tem que estar atento do que pode, do que não pode, sempre alinhado a essa leitura da conjuntura como um todo, né? Não só de um aspecto legal ou de regulamento. Legal, Gui. Bom, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Eu queria te agradecer por ter topado conversar um pouco com a gente e apresentar de maneira geral esse tema que ele é tão interessante, e agradeço a sua presença. Obrigado, Aninha. Fico à disposição, né, para quem quiser tirar dúvida. A gente, lógico, faz uma abordagem bem ampla, bem geral, só para explicar um pouquinho do que é o direito desportivo. Mas quem quiser, quem tiver interesse, a gente tem o grupo de direito desportivo na Federal, né? Podem procurar os meninos, podem falar comigo sem problema nenhum. Dependendo de como andar a carruagem, né? Esse ano a gente vai ter a segunda edição da nossa tópica de direito desportivo com a professora Desirê. Enfim, fico aberto para quem quiser, tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, pode pedir para a Aninha que ela passe o contato e a gente pode conversar. Obrigado, Aninha. Imagina. Tchau, tchau. Tchau.